chama ele agora, nosso ogro de Wall Street, André Machado, CEO do projeto Os 10%, que está todas as terças-feiras aqui com a gente. Muito bom dia para você, André. Bom dia, Isa. Bom dia, galera. Bom dia, Felipe. Desculpa a minha confusão, gente. Eu achei que eu ia entrar na quarta-feira. Aí eu estava aqui desencanado, aqui acompanhando a galera do projeto, e me perdoem pelo atraso. Tudo bem. O importante é que está aqui agora com a gente para falar mais sobre seu conhecimento. Inclusive, né, hoje eu e Felipe Nascimento aqui, Paula e Débora vão receber daqui a pouquinho o prêmio ali dos jornalistas de economia mais admirados pelo mercado, por isso que estamos aqui hoje. Inclusive, a gente vai transmitir daqui a pouquinho algumas partes ali. Então, isso eu ia perguntar, vocês vão transmitir? A gente vai, segundo o Rodrigo aqui, a gente vai conseguir transmitir. A gente tem um link aqui ao vivo, espero conseguir transmitir bem na hora ali que elas vão estar recebendo o prêmio, né? Vai ser bem legal, o pessoal vai gostar de acompanhar. Então, por esse motivo, estamos eu e Felipe aqui nesta terça-feira, depois de ser protocolada finalmente a PEC, né? O texto da PEC. Lula deu o sinal verde, a PEC da transição foi protocolada com quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, mexendo muito com o mercado. André Machado, qual que é o tom do mercado aí para essa terça-feira? Então, ontem eu estava, depois do jogo, né, eu falei, não vou nem voltar para o mercado. Tudo bem que às 15 horas sempre tem algum movimento, principalmente no dólar. Eu falo brincando que é o bonde da tesouraria. Mas eu falei, vou esticar meu final de semana por mais um dia. Então, desencanei, aí de noite estou lá vendo as notícias, aí eu vi que foi protocolada a PEC e eu vi esses 200 bi e os 4 anos. Aí eu falei, meu Deus, amanhã vai dar M no mercado, né? E fiquei pensando, que hora saiu isso? Aí fui ver, saiu exatamente no ajuste do Ibov, então não deu tempo de fazer preço, porque como eu não estava acompanhando o mercado, na hora que eu vi que tinham apresentado a PEC, eu falei, será que foi durante o pregão? Não foi? Deixa eu dar uma olhada como é que ficou o dólar e o índice. Aí eu vi que não teve praticamente nenhuma variação significativa depois do jogo, e aí eu fui ver o horário, falei, foi no ajuste do Ibov. Eu falei, então amanhã é o dia que o mercado vai de repente azedar. Aí de manhã, acompanhando, fazendo aí minha mineração de dados, da opinião de todos os analistas, né? A maioria era unânime em dizer que o mercado não iria sofrer hoje, porque sabia que isso era uma tática de botar o bode na sala, né? Aquela velha história, bota o bode na sala e depois tira o bode, né? A sala continua a mesma, mas todo mundo, depois que tira o bode, fala, nossa, como a sala tá linda. E que o mercado estaria preparado para até 150 bilhões de reais, né? E que o Lula, inclusive, tinha um número que era 151 bi. Enfim, e que 150 bi o mercado aceitaria. Então estaria indo 198 bi, que era um número que, quando foi aventado há 2 semanas atrás, né, o mercado deu uma azedada horrível, né, e que mandaram os 198 bi 4 anos, né, os 4 anos de governo. E aí eu falei, voltou então aquele pior cenário, né, o cenário que era cogitado caso o Bolsonaro ganhasse, era um cenário de 75 bi a 100 bi, um ano só. Aí veio o Lula com 198 bi, praticamente 200, 4 anos, né? O valor da reforma da Previdência. E deu aquela baita azedada. Além disso, a questão do Haddad praticamente é unanimidade entre todo mundo que está cobrindo lá a equipe de transição, que é o ministro da Fazenda, né? Apesar da palestra, ou da apresentação, ou do bate-papo, enfim, que ele fez lá no almoço da Febraban ter sido terrível, o mercado deu uma azedada, até porque estava com uma expectativa, né? Logo que ele começou, eu acompanhei minuto a minuto o índice, o dólar, logo que ele começou a falar, deu uma puxadinha no índice para cima, no dólar deu uma socada,
ele falou, estou aqui em nome do presidente Lula, ou seja, tirou mais uma dúvida do mercado, mas conforme ele falou de teto de gastos, que o teto de gastos não trouxe uma maior racionalidade com relação aos gastos, né, uma melhor qualidade com relação aos gastos, já que existia um teto que limitava os gastos públicos, né? Pelo contrário, quando ele falou pelo contrário, o mercado já reverteu, já começou a cair, e foi aquela sexta-feira bem feia aí no nosso mercado. Enfim, hoje eu estava nessa expectativa. Antes do mercado abrir, quando eu vi os comentários de todo mundo que cobre lá a transição, que apesar da notícia ter sido com o mercado já fechando, já nos últimos minutos, então não deu para ter uma opinião se azedar ou não, estava todo mundo aceitando esse cenário. E que, na verdade, botaram um bode na sala para fechar em 150 bi. Então, no final, acaba, às vezes, até dando razão para o pessoal da esquerda que ficou durante 2 semanas aí reclamando, né, que era um absurdo, que o fiscal, eu, inclusive, fui um deles, né, que sem responsabilidade fiscal não tem responsabilidade social, etc, etc. Mas, no final, se passar 150 bi, parece que, pelo que eu li, o mercado aceita, né? E agora a gente está vendo aí Ibov subindo 0,80. Tudo bem, temos Petrobras e Vale puxando, né? Vale subindo agora 3,89, né? Petrobras, cadê? Petri 4 puxando, cadê a Petri 4? Puxando 3,12, ou seja, as duas, que são quase 30% do índice, fora o que elas interferem em outros papéis, né? Mineradoras, siderúrgicas, outras petrolíferas, que têm peso menor, as duas subindo 3%, então tá aí. No caso, a Vale sobe por conta da China, né? Que a China, a princípio, continua vindo com mais medidas para estimular o mercado imobiliário, né? Tentando controlar lá os protestos aí provocados por decisões equivocadas dos prefeitos locais, né? Que tem muita força, diferentemente dos prefeitos aqui do Brasil, que apitam muito pouco lá, por questão até da hierarquia do Partido Comunista, eles querendo, né, mostrar serviço e foram muito mais rigorosos do que o próprio governo central estava querendo, né? O governo central tentou uma flexibilidade que não foi acompanhada pelos prefeitos, então parece que agora estão dando um freio de arrumação. Então, de novo, minério de ferro lá em Singapura, minério de ferro futuro, subiu 2,31, né? A própria Bolsa de Xangai, que é um excelente termômetro para a Vale, né? Subiu... Não, 2,31 foi a Bolsa de Xangai. Minério de ferro, deixa eu ver quanto subiu. Minério de ferro subiu 2,71, né? O petróleo, por sua vez, né, ontem, ele bateu num alvo de fibra. Vou até então começar a mostrar aqui o gráfico para vocês, que acho que fica muito mais ilustrativo. Compartilhar tela. Então, tá aqui. Então, o petróleo, né, ele tinha feito essa bandeira, né, ele fez esse topo duplo, e rompeu essa bandeira, que seria uma bandeira de baixa, portanto, depois de fazer esse topo duplo, rompeu, fez um pullback de livro, né, ficou aqui ainda encaixotado aqui nas retrações principais de Fibo. Então, fez um pullback, veio testar a retração de 50, veio novamente testar de 61, e aí veio fazer o pullback e rompeu, né? Rompeu, ativou o pivô de baixa, então tivemos esses dias de queda. Quando ativou o pivô de baixa, fez o pullback na cabeça do pivô de baixa e cravou, veio aqui embaixo ontem no primeiro alvo e reverteu ontem mesmo e segue subindo. Então, nesses 2 dias, aí tivemos uma alta boa no petróleo, no crude, WTI, e assim como eu mencionei agora,
o minério de ferro, né? A sessão de ontem, esse tique aqui já seria considerada a sessão de quarta-feira em Singapura, tá? Mas a sessão desta madrugada, que equivale para a Vale, para as mineradoras australianas, né? 2,71 de alta, né? Fez um belo, dessa perna de queda aqui, ele rompeu aqui a última retração, fez um pullback e segue subindo, então deve vir aqui tranquilo nos $105 a tonelada. Própria China também, né, conseguiu romper esse topo aqui, retração de 61 também, que ela tinha ficado encaixotada, ela veio no 61, recuou até o 38 de novo e rompeu aqui uma bandeira de alta, fez mais um pivô de alta. Então, China, tudo isso está ajudando bastante a Vale e também o crude ajudando bastante a Petrobras, além da questão de que o Jean Paul, que é cotado para ser o presidente aí da Petrobras, tem dado sinais aí de que qualquer coisa que o governo faça com relação a preços de combustíveis vai ser na ponta, né? Com relação a reduzir impostos, ou algum tipo de subsídio, ou ter um colchão para amortecer volatilidade, enfim, mas que a Petrobras teria liberdade para praticar o preço o preço de acordo com o mercado internacional. Então, que o governo do lado de cá faria parte dele, mas deixaria a Petrobras continuar fazendo a gestão dela. Apesar do que o governo já está sinalizando que quer impedir nesse último mês, nessa reta final, quer impedir que a Petrobras continue fazendo os desinvestimentos que vem fazendo, ou seja, vendendo ativos, né? O governo quer voltar a reinvestir, que a Petrobras volte a reinvestir em refinarias, etc. Mas, no final, sempre aquele pior cenário contemplado pelo mercado está sendo, aos poucos, desanuviado, e China e petróleo, né? China, minério de ferro e petróleo ajudando, então são os dois papéis que mais puxam o Ibov, e com isso, mesmo com essa questão da PEC ter sido colocada da pior maneira possível, que azedou o mercado lá atrás, o mercado está reagindo bem, né? Ibov agora, olhando o Ibov agora pelo lado técnico, Ibov pelo lado técnico, ele fez um pivô de baixa, tá? Ele fez esse ombro, cabeça, ombro, rompeu, fez o pullback aqui na linha de pescoço, né? Ativou o pivô, acabou também já fazendo um pullback naquele dia que subiu 3%, que foi o dia que foi anunciado aí o Pércio Arida faria parte da equipe econômica, etc. Foi o dia do Jogo do Brasil, então o mercado subiu aqueles 3%, devolveu tudo na sexta, por conta aí do almoço da Febraban, da azedada que deu a conversa com a apresentação do Haddad, né, naquele dia, que vocês transmitiram ao vivo, e eu fui acompanhando justamente essa transmissão ao vivo com vocês, e acompanhando aqui o gráfico, minuto a minuto, e era impressionante como é que a reação era sincronizada com cada palavra que ele falava, e aí praticamente devolveu toda a alta da quinta-feira, né, na sexta. Ontem, dia de jogo, etc., baixo volume também, tivemos aqui esse candle de dúvida, e agora parece que o Ibov, né, ou pelo menos agora, nesse momento, está rejeitando, está aceitando de boa essa PEC, né, vindo aqui testar a média de 200, mas a tendência claramente é de baixa, né, mercado americano, que é o que eu acho que vai drivar o Ibov daqui a pouquinho e pode levar o Ibov a ficar negativo, tá? O mercado americano, na sexta-feira, né, dia de pregão reduzido também por conta do Thanksgiving, né, na quinta foi feriado, ele quase veio cravar aqui a média de 200, lembrando que a média de 200 está bem descendente para o mercado americano, servindo de uma linha de tendência de baixa automática, né? Quando bateu aqui a última vez, o mercado derreteu forte, e aí sexta-feira foi quase lá, não chegou a cravar, mas deixou um padrão bem de dúvida, de fraqueza. E o que a gente viu também nesses últimos dias, o volume caindo muito, muito forte, né? Tudo bem, tivemos aí a questão de véspera de feriado, o próprio feriado, mas o volume vinha caindo, mostrando falta de interesse em compras, apesar
do mercado ter comemorado, como a gente vê por essa barra, os dados aí de inflação, né, que levaram aí as apostas de que o Fed não vai subir 75 base points dia 14, vai subir só 50. Mas ontem, até por conta disso, o próprio Bullard, um dos Fed Boys, um dos mais falcões dos Fed Boys falcões, disse que o mercado está subestimando o Fed com relação à questão de aumentar os juros, né? E que os juros têm que ser aumentado muito rápido para acima de 5% para combater a inflação. Aí levou o temor de 75 base points no dia 14, mas continua sendo a aposta majoritária em 50, mas outros Fed Boys, né, como de Nova York e de Atlanta, comentaram ontem, né, esqueci o nome deles, mas enfim, mais dois Fed Boys realmente comentaram que o mercado tem que começar a se preparar para juros aí na região dos 5% ao longo de todo o ano que vem, né? Então, apesar das apostas serem que o pior já passou em termos de inflação, que o pico ficou para trás e que deve ter mais aumento só até março, né? Nas próximas 3 reuniões, agora em dezembro, fevereiro e março, isso ajudou a puxar o mercado, mas chega um ponto também que não importa se o pior cenário não vai se concretizar, que seriam 75 base points, a gente tem um juros terminal acima de 5%, né? E provavelmente, como disse até um dos Fed Boys, ao longo de 2024, né? Nem mais 2023. Ou seja, 2023 inteiro com juros altos. E, inclusive, o Goldman Sachs tem um histórico aí de ter estrategistas, né, globais que são muito respeitados, como o Jim O'Neill, que criou os termos BRICS e PIGS, né? O Goldman Sachs comentou ontem, o estrategista-chefe, que o patamar que está o S&P 500 não reflete uma recessão no que vem, que é dada como certa por conta, por exemplo, das curvas de juros. Todas as curvas de juros dos Estados Unidos estão invertidas, que sempre foi um sinal de recessão, e todas estão bem invertidas. Então, neste caso, podemos dar como certa a recessão e que o S&P 500 não estaria contemplando esse cenário ainda, não estaria precificando esse cenário ainda. Então, na minha opinião, eu sei que é uma questão que quem é fundamentalista bate nessa tecla, eu sei porque eu acompanho vocês todos os dias, bate nessa tecla todo dia de que o BOV está barato, né, em termos de PL, etc., mas é aquela história. Tudo que a gente, assim como o gráfico, eu estou tendo uma visão do passado, mas muito próxima do dia de hoje. Eu estou olhando o dia de ontem, eu estou olhando o intraday de hoje. Quando a gente fala de fundamentos, a gente está olhando de um trimestre atrás, 2 trimestres atrás, e tudo muda muito rápido no mercado, né? Até essa questão fiscal do Brasil, essa questão também de juros dos Estados Unidos. Então, apesar do mercado, por enquanto, o Ibov ter aceitado bem o golpe aí dessa PEC, mas o próprio Marcelo Castro, relator da PEC, ele já disse que já que não entravam em acordo com relação ao texto, ele optou por mandar o texto, né, original e que então se discuta durante a tramitação o que seria o texto novo. E ele falou, nenhuma PEC entra no Congresso, né, nenhuma PEC entra no Congresso de um jeito e sai do mesmo jeito, sempre sai mudança. Inclusive, uma coisa que eu descobri hoje, não sei se se eu comi bola, mas nessa PEC que estava sendo negociada, estavam querendo incluir as emendas ainda deste ano, cerca de 20 bi deste ano, né, nesta PEC, liberar esta grana para os deputados. E isso não está contemplado nesta PEC, o que enfureceu os deputados. As emendas do relator, né, que depois do segundo turno antes do segundo turno era um orçamento secreto, depois do segundo turno virou emendas do relator como mágico, e agora quem
o pessoal é bipolar, né? Já estão chamando, os mesmos chamamentos dos relatores, estão voltando a chamar de orçamento secreto, a mesma imprensa que, né, muda de opinião a todo momento, de acordo com o vento. Enfim, inclusive, isso deixou eles bastante irritados, isso pode atrapalhar a tramitação, tá? Isso é mais coisa para a gente ficar de olho. Oi, pode. Não, eu ia falar, isso irritou o Centrão, Ogro, e justamente eles deixaram fora da PEC para ser um espaço ali de manobra para votar a PEC. Então, na hora do vamos ver ali, para o Centrão votar em peso, eles vão lá e colocam de novo para ter manobra ali, ter espaço de manobra. Eles sabendo que isso, para poder aprovar a PEC, se isso já vai no texto, o que eles poderiam oferecer em troca para acelerar? Nada. E essa PEC tem que ser aprovada até o dia 15 de dezembro, para valer para o ano que vem. Então, o Lula está querendo 4 anos. Talvez no final ele seja aprovada os 150 bi por 4 anos. Estamos falando de 600 bi. Isso levaria a dívida pública até o final do governo para 90%. Né? Então, o mercado, por enquanto, aparentemente está neutro. Não sei se está esperando as primeiras negociações bem nessa linha de botou o bode na sala. De repente, não vai vir em 4 anos, vai vir em 2. Eu vi uma análise política ontem que, se fosse aprovado os 4 anos, praticamente deixaria o governo livre de negociar com o Centrão durante todos os próximos 4 anos, porque a principal pauta, a principal agenda é a questão social. Se a questão social estava ganha pelos próximos 4 anos. Então, que isso tiraria o poder do Centrão. Por isso, inclusive, o Centrão não quer aprovar 4 anos, quer aprovar só 1 ano. Então, o mercado está dando como certo que vai sair os 150 bi, ou seja, 50 bi a mais do que seria aprovado pelo Bolsonaro, que dá para entubar, né, em termos fiscais, e que é só 1 ano. Ano que vem tem que negociar de novo. Aí veio essa agora de deixar as emendas de fora. Talvez para botar as emendas, o governo queira o quê? Os 4 anos. Aí os caras agora de curto prazista, principalmente porque mais da metade da base parlamentar está sendo trocada agora em fevereiro, talvez esses caras queiram, sei lá, plano de aposentadoria pessoal, né? Sabe Deus o que eles fazem com essas emendas quando chegam nas suas cidades. A gente conhece bem os políticos lá de Brasília, né? Enfim, estão querendo, de repente, eles vão aceitar os 4 anos se o governo se comprometer, se eles se comprometerem a aprovar isso até o dia 15, o governo, então, aceitar pagar as emendas de relator aí com esse rombo aí de 150. Talvez até, se o Lula quer 150, talvez saia 175 bi, que era o número inicial. Quer dizer, os caras... Cara, é um jogo de truco isso. É muita sacanagem. É um jogo de truco onde o perdedor somos nós sempre, em última instância. Mas eu tô achando que o mercado agora está esperando, já subiu, já desceu, já teve tanta volatilidade nesses dias. Hoje é capaz da gente ficar por conta aí do SP500. Se o SP500 agora às 11h30 azedar, confirmar o padrão de reversão bem feio que deixou ontem com gap de baixa depois daquele candlezinho de sexta-feira, né, quase na média de 200, deixou um gap de baixa, pode ser um gap de fuga, um gap de aceleração para retomada de queda. Vamos ver agora às 10h30, às 11h30, pode ser que a gente colhe, mas por enquanto está lá o Ibov subindo 0,83, mas está embaixo da média de 200, né, do Ibov, que foi perdida, já fez pivô de baixa, foi no primeiro alvo, fez pullback. Se esquecemos o dia de hoje e olharmos o big picture, o Ibov é queda para os próximos dias. E SP500 está sinalizando a mesma coisa. Então, claro que a PEC pode ajudar a acelerar isso, a fazer os movimentos serem maiores, mais exacerbados. Mas no final, essa questão da China, do minério de ferro, o próprio petróleo, está ajudando a, pelo menos no preço agora, a PEC não está fazendo preço, pelo menos não hoje.
Você comentou essa questão da China. Essa conexão que eu faço do mercado externo, que é o que eu chamo de intermarket análise, né? As correlações, na verdade, entre os 4 mercados. Eu, apesar de eu ser grafista, eu olho os gráficos de 4 mercados simultaneamente. Mercado de commodities, de juros, de moedas e de ações, refletido através do índice, né? Então, a minha análise, além dessa questão do fiscal, que está refletida nos juros, e os juros deram uma boa devolvida ontem e hoje, né? Hoje estão caindo aí, o 29 caindo 1%, o 25 caindo 1,24%, o 24 caindo 1%. Então, os juros estão devolvendo os prêmios aí nesses últimos 2 dias, mas olhando todos esses 4 mercados financeiros principais, né, e essa questão política, né, essa questão de política monetária do Fed, essa questão aí da nossa PEC, que tem a ver com o fiscal, né, e o Roberto Campos Neto já sinalizando que se não convergir a política fiscal com a política monetária, que é o que ele é responsável, ele vai ter que agir. Então, vamos ver, a próxima reunião do Copom, qual vai ser a mensagem dele, mas já está descartado completamente por todo mundo, aqui todos os analistas brasileiros, qualquer corte de juros para o ano que vem. O que está no radar agora é se vamos ter juros indo a 14, 14,5 ou não, né? Mais 50 base points ou mais 75 base points na próxima reunião, quiçá o que pode vir depois, dependendo do que for aprovado, como o mercado vai reagir. Mas o PT, pelo jeito, está conseguindo, apesar de todo o discurso que a gente teve no primeiro turno, de que no primeiro turno, pelos números que saíram do Lula e do Bolsonaro, ninguém sabia quem ia ganhar. Mas a base do Bolsonaro conquistou maioria na Câmara, e com isso, como falou, mesmo que o Lula ganhe, a direita conquistou uma base grande, o PT não vai ter muito manobra para governar e fazer as coisas sem aprovação do Centrão. Eu falei, putz, ok, a base realmente é de direita, maior, está trocando mais da metade e tudo mais, mas Centrão é Centrão, pô. Foi só o Lula ganhar que a gente já viu, o Lira, tudo mais, a aproximação, todo mundo já fazendo aliança, né? A questão de até agora não sair o ministério completo é justamente para não desagradar ninguém. Acho que o objetivo é aprovar a PEC depois dar os cargos, porque se dá antes não tem moeda de troca. Tá aí, surgiu essa moeda de troca agora, que são as emendas. Então, é uma incógnita. Não temos a mínima ideia de qual vai ser a evolução desse texto da PEC agora, mas vai ser uma coisa muito rápida, mas provavelmente o governo, né, vai conseguir dar um nó no Centrão e conseguir o que quer. Seja lá o que isso signifique, né? Mas provavelmente é os 150 bi por 4 anos. Ou 175 bi agora para dar esses 22 bi de emendas e 150 para os próximos, né? Tirar o Bolsa Família do teto durante todo o próximo governo. Ô, Ogro, você comentou a questão da China, a gente está vendo toda aquela situação lá de lockdown e as coisas ficando muito mais complicadas por conta de protesto e tudo mais, e a China a gente sabe que acaba trazendo, né, consequências, reflexos para os mercados, né? Quando as coisas estão possivelmente mais tranquilas, que você vê um horizonte interessante de reabertura, dá uma relaxada no mercado. Quando tem mais restrição, o mercado fica um pouco mais ansioso e turbulento. Essa incerteza que está acontecendo lá, você acha que pode continuar contaminando os mercados globais, principalmente aqui no Brasil? Embora hoje a gente vê as commodities subindo, também porque subiu o minério de ferro lá na China. Como que você vê essa situação e os impactos por aqui, Ogro? Cara, quando eu olho a China, né, apesar de eu tenho acompanhado alguns analistas que eu não chamaria de pró-China, eu tenho visto entre a direita e a esquerda, eu tenho descoberto uma matiz tão variada de analistas, né, que está sendo super interessante
pegar essas visões, porque hoje a gente vive num mundo tão polarizado que a gente só consegue ver 8 ou 800, a gente não consegue ver o meio do caminho, só que existe um caminho no meio, né? Então, quando a gente fala de China, para nós, é uma caixa preta, a gente acaba ficando muito refém só da mídia ocidental sobre a China. Então, a gente sempre, eu sou um que acabo sempre tendo essa visão, porque a minha fonte de informação principal é a mídia ocidental, e agora que eu estou descobrindo outras mídias, ou pessoas que têm acesso às mídias, não digo também acompanhar a mídia estatal chinesa, também não faz sentido nenhum, porque é a voz do Partido Comunista Chinês, né? Mas encontrar um meio termo, a gente sabe os desafios da China, né? A questão chinesa hoje passa principalmente por continuar permitindo que a classe média chinesa cresça, né? Que ela continue a se desenvolver, tirar mais pessoas da pobreza e levar para a classe média. E a própria classe média esse que é o X da questão. Se quem estava pobre, tudo que queria na vida era ser classe média, quando chega na classe média, e aí, não quer mais nada? Quer mais coisas. Esse é o desafio da China agora. É continuar levando mais pessoas para a classe média e atender as demandas da atual classe média. E o que acontece? A classe média agora, depois que você chega nesse patamar, você quer liberdade. Antes, de repente, para quem não tem o que comer, a liberdade é uma coisa etérea demais. Quando você atinge a classe média, de repente, já tem o que comer, já tem um bom emprego, né? A China, nesses 20 anos, desde que os Estados Unidos passou a ter relações comerciais com a China em 2000, aprovou, né, no final, a China entrar na OMC em 2001. Então, nesses 21 anos, a China se tornou essa mega potência, né, mundial, virou a fábrica do mundo. E agora, o desafio o mundo entrando em recessão. A China é a fábrica do mundo. Os Estados Unidos vai entrar em recessão. Europa nem se fala. A China é a fábrica do mundo. Mas se o mundo parar de consumir, e aí? Como é que a China consegue continuar a girar todos os pratinhos e atender a demanda da população? E agora tem essa questão do Covid zero, da política do Covid zero. A China fez aquele lockdown super draconiano. Então, acaba que até uma coisa que foi muito politizada durante esses últimos 3 anos, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que era a questão, usa vacina, não usa vacina, faz lockdown, não faz lockdown, usa máscara, não usa máscara, né? E aquela questão de imunidade de rebanho, que é uma coisa que de fato existe, mas inicialmente, quando os governos, por exemplo, Bolsonaro e Trump, apostavam 100% na imunidade de rebanho, para mim era também uma sandice, porque a gente via a gravidade dos vírus, a mortalidade dos vírus, mas acabou que os vírus foram se atenuando, é uma característica dos vírus, é a mutação, e a mutação faz com que eles fiquem mais fracos, porque o objetivo do vírus não é matar o hospedeiro, é continuar contaminando. Então aquele vírus forte, né, de alta mortalidade do início da pandemia veio se atenuando, e teve a questão, né, da imunidade de rebanho de qualquer maneira. Né? Eu tomei duas doses de vacina e peguei Covid, mas não aconteceu nada, minha família inteira. Né? Um amigo meu já teve 2 vezes e tomou 2 doses de vacina. O pessoal até que ainda está na polarização, ainda fala, 2 doses de vacina, tem que tomar quantos? 3, 4, 10? Sim, 10, igual gripe. Eu tomo vacina de gripe há quase 30 anos, né? Todos os anos. Então é normal, virou uma gripe, menos na China. Na China, o lockdown, e outra coisa, a China só aplica as próprias vacinas. Talvez realmente a vacina chinesa não tenha a maior efetividade. Então, só tem vacina chinesa. Talvez, provavelmente não conseguiram vacinar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Não tem imunidade de rebanho. Então, tá aí a questão dos surtos, né, cada vez maiores. E outra coisa, o resto do mundo que negocia com a China, que viaja para a China, né, e os próprios chineses também viajam para a Europa, viajam para os Estados Unidos,
No momento que houve esse processo de vacinação no mundo inteiro, a imunidade de rebanho, que os vírus sofreram mutação e viraram uma gripe, os chineses levam esses vírus para a China, os ocidentais vão para a China, levam o vírus e acaba causando esses surtos que estão assustando o governo. Ou seja, a política de Covid-0 que parecia ser tão acertada está fazendo água agora. Então, a gente tem essa questão dos lockdowns, né, voltando, tem que flexibilizar, só que aumenta o número de mortes, isso assusta os prefeitos que são, né, dentro da hierarquia do Partido Comunista Chinês, eles têm um poder muito grande, só que se começar a morrer gente nas suas cidades, isso vai afetar a ascensão deles na hierarquia. Aplicaram lockdowns mais rigorosos que o Partido Central exigia, e agora está nessa queda de braço, né? Mas a China, nesse momento, o Partido Central está conseguindo amenizar, passou a mensagem clara aí para os prefeitos para realmente ter uma flexibilidade aí nos lockdowns, mas no final das contas, isso pode estar servindo de volatilidade pontual, assim como a PEC para a gente, está servindo de volatilidade pontual para a China, porque quando a gente vai olhar mais longo prazo, mundo em recessão e a China é a fábrica do mundo, quebrou as pernas da China. Vai vender para quem? Para sua própria classe média? Esse é o objetivo do Xi Jinping, ter uma classe média forte o suficiente para não depender de exportações para o Ocidente, né? Só que não tem ainda. E outra coisa, a questão imobiliária, por mais que eles estejam agora tentando estimular, liberaram 162 bilhões de dólares para o setor imobiliário chinês. Não adianta, quem ficou sem o seu imóvel não quer pagar as prestações. Acabou. Os caras, as imobiliárias pegaram, tudo bem, elas podem pegar essa grana agora e construir os imóveis que estão devendo. Só que convencer as pessoas que pagaram, né, 100% do imóvel à vista, usando 30% de economias de entrada e financiando 70% com os bancos, eles vão continuar sem pagar. Eu, na boa, pensando por mim, são culturas diferentes, mas eu vejo que imóvel era para ser entregue numa data. A data chegou, não foi entregue. Você vai lá na planta, é um terreno baldio, não tem fundação, não tem nada, porque eles usaram dinheiro para comprar mais terrenos, gerou essa baita dessa bolha, e para construir e vender mais imóveis. Ou seja, isso ainda está sendo, na minha opinião, não está sendo precificado. O mercado imobiliário chinês, por mais que a gente saiba da força dos bancos estatais, do Partido Comunista Chinês, isso não está sendo precificado corretamente ainda. Então, de novo, lockdown, essa questão de flexibilização, de incentivo imobiliário que a China fez agora, para mim, é ruído, é volatilidade igual a PEC. Se olhar longo prazo, né, ano que vem, 2023, o cenário na China, para mim, é muito ruim. Pela própria China, pela situação interna e pela recessão global. Além também de todos os investimentos que a China fez fora da China, né, para a Rota da Seda, que esse endividamento que esses países fizeram, muitos já estão entrando em default com a China, ou seja, mais problemas. Tudo bem, a China vai lá e fala, bom, esse porto agora é meu, esse trecho agora é meu. Ou seja, eles vão confiscando ativos desses países, já que eles estão ficando inadimplentes. Mas e aí, a situação dos bancos? Pô, foi mais de $1 trilhão investido na Rota da Seda. E aí você começa a ver $1 trilhão para cá, $1 trilhão para lá, que foram gastos nesse período. Cara, eles não têm a moeda de reserva global. Eles não imprimem dólar, é yuan. Tudo bem que eles estão conseguindo tentar levar o yuan para ser reserva global. A Arábia Saudita já está dando uma baita de uma ajuda nisso ao aceitar yuanes pelo petróleo. Enfim, de novo, o pessoal fica assustado comigo, mas eu não vejo uma fotografia boa para 2023 em nenhum cenário, seja na China, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil.
É, complicado, né, Ogro? Vamos ver se teremos notícias melhores aí na próxima vez que a gente se encontrar, mas o cenário está bem complicado mesmo, né? Obrigada, Ogro, por todas as explicações. Nada, Cris, é um prazer. Sempre desculpa novamente o atraso aí. Semana que vem eu fico esperto para entrar na terça-feira e não na quarta. Não, claro, foi ótimo. Obrigada. E gostei da camiseta aí, bem rock and roll. Skin the game. Ah, não, essa daí não é do Metallica, semana passada que era. Obrigada, Ogro, bom dia para você, uma ótima terça-feira. Obrigado a vocês, bom dia e parabéns mais uma vez pelos prêmios. Vou acompanhar vocês aqui hoje para ver a premiação. Legal, daqui a pouquinho, acho que meio-dia deve começar, a gente vai tentar transmitir aqui. Ah, legal, vou estar aqui.